Vamos lá. O que é uma derivada? Algebricamente falando, uma derivada é um limite. Ponto final. É só isso. Uma derivada é a solução de um limite. Que é o que está dizendo aqui, ó. A f', que é a derivada da f de x, é igual à solução desse limite, que a gente já calculou em alguns exemplos no primeiro bimestre. Limite de h indo para zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. É a solução desse limite. O que essa derivada representa? Basicamente, ela representa uma relação entre variações de variáveis, né? Variações de variáveis é meio estranho. Mas, basicamente, é uma taxa de variação. Então, qual é a relação? Quando eu vario? Quando eu faço uma variação em x, qual é a variação causada no y? Só que como é um pouquinho diferente daquela variação média lá, a velocidade média. Deslocamento médio, né? A diferença do deslocamento dividido pela diferença do tempo. Lá é um pouquinho diferente. Aqui é uma variação instantânea. É quando a gente tem esse, por exemplo, na velocidade média, seria a velocidade instantânea. O nosso ΔT embaixo é quase zero. Ele é quase zero, para ser instantaneamente. Num instante apenas, certo? Então, uma aplicação fácil de se visualizar é realmente para cálculo da velocidade, tem a velocidade média e a velocidade instantânea, certo? Que é o que? A velocidade num instante fixo, um instante t igual a tantos segundos, né? Exatamente naquele momento. A gente não consegue calcular pela média, né? Porque na média a gente precisa ter um intervalo de tempo, só que a gente usa a equação da velocidade média para poder aproximar a velocidade instantânea. Como? Utilizando o limite. Então, basicamente, a definição de derivada é o quê? São a taxa de variação instantânea, variando infinitesimalmente o x, qual é a variação que ocorre na f de x. Basicamente é isso. A gente pode ver também taxas relacionadas. Eu vario, essa palavra está estranha. Faço uma variação no preço de um produto, qual é a variação na quantidade vendida? Mas a variação é ínfima, a variação muito pequenininha. Qual é a variação na quantidade vendida, que a gente pode falar no instante t, certo? Quando a variação no preço é muito pequenininha. Basicamente é isso, é relacionar a variação de uma variável com a sua função. Basicamente é isso, tá? Então, o que a gente tem? A gente viu no bimestre passado, a gente viu uma parte muito importante dos limites, que era quando a gente chegava em indeterminações zero sobre zero. Toda vez que a gente for trabalhar com derivados, a gente vai chegar nesse tipo de indeterminação. Então, qual é o nosso problema principal no cálculo da derivada por limites? É eliminar essas indeterminações zero por zero. Como? Do jeito que a gente aprendeu a fazer lá. Se é polinômio, dá um jeito de dividir o polinômio de cima pelo de baixo, colocar alguma coisa em evidência para poder cortar com o denominador. Então, qualquer uma das técnicas que a gente viu no primeiro bimestre, a gente pode utilizar para poder eliminar essa indeterminação zero sobre zero. Lembrando que eu falei, né, em limites, zero sobre zero não é o fim do caminho, ainda dá para fazer bastante coisa. O que não dá para fazer nada é uma constante diferente de zero dividido por zero, certo? A divisão por zero é que a gente não tem que fazer, mas a indeterminação zero sobre zero, nos limites ainda tem uma luz no fim do túnel, dá para ser resolvido ainda, beleza? Então, basicamente, derivada é o quê? Taxa de variação instantânea de algo. Se a função representa o preço, então é taxa de variação instantânea do preço. Se a função representa a velocidade, é taxa de variação instantânea da velocidade. Se a função representa uma quantidade, é taxa de variação instantânea da quantidade, num instante fixo, num instante t. 5 segundos, exatamente em 5 segundos. Não no intervalo de 4 a 6, não, no intervalo, no momento 5 segundos. Beleza? Essa é a definição algébrica. Daqui a pouco a gente vai ver a definição geométrica para a derivada. Então, aqui a gente primeiro tem a função derivada, quando a gente calcula a função mesmo, a gente não calcula num ponto específico. Então, esse primeiro momento, quando a gente usa h indo para zero, do f de x mais h menos f de x sobre h, é a função derivada que a gente está calculando. Porque o resultado ainda vai ser uma função, certo? Já o segundo momento, a gente pode calcular a derivada em um ponto específico. Então, a gente tem aqui, ó, como eu falei, aqui a função derivada é anterior do slide anterior. Nessa aqui é a derivada num ponto específico. Qual é a derivada da velocidade, certo? Vocês já sabem que a derivada da função de velocidade é a função aceleração.
Por exemplo, qual é a derivada da função de velocidade, ou qual é a aceleração da partícula no instante t igual a 7 segundos. Então, meu P, nesse caso, é 7. Então, muda um pouco o limite, não é o mesmo limite anterior. Muda, porque agora a gente está trabalhando com o ponto. Então, a derivada da função no ponto P é igual ao limite de x indo para P, certo? De f de x menos f de P sobre x menos P. Então, quando a gente colocar x igual a P, vai dar f de P menos f de P, zero. E embaixo vai ficar P menos P, zero. Zero sobre zero, de novo, cai numa indeterminação, zero sobre zero. A gente tem que desenvolver alguma forma de resolver essa indeterminação. Beleza? Então, são os dois tipos. A gente tem a função derivada, que é a f' de P, ou desculpa, f' de x, e tem a derivada num ponto específico, que é f' de P. P é um número, né? Ah, o P é igual a 7, então f' de 7, ok? E como a gente lê a derivada da função f no ponto P. É assim a leitura. A outra é a derivada de f. Quando eu falo só derivada de f, é a função derivada. Para não falar a função derivada de f. A derivada de f é a função derivada. Então, essa aqui, quando que é mais vantajoso? Em geral, a gente sempre calcula essa aqui primeiro. Por quê? Se eu tiver que substituir, digamos, em 4, 5 números diferentes, se a gente for direto para a derivada no ponto, a gente vai ter que calcular 4, 5 limites diferentes. Se a gente for só esse aqui, a gente calcula o limite uma única vez e só substitui o valor no lugar do x. Fica muito mais vantajoso. Beleza? A gente vai ver isso nos exemplos, nos primeiros exemplos que a gente vai calcular. Ok? Então, uma notação, notações diferentes para derivada. Existe um conto, não sei se é verdadeiro, eu acredito que seja verdadeiro, de história da matemática, que diz que Newton, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, simultaneamente ao Leibniz, o Gottfried, não sei como ler, Gottfried, Wilhelm Leibniz. Os dois simultaneamente desenvolveram o cálculo integral diferencial, os dois. Um na Inglaterra, Newton, e Leibniz na Áustria, ou Alemanha, Austro, não lembro se ele é austríaco, se não me engano. Eles, basicamente, diferença de poucos meses ou anos, acho que não chegou nem um ano de diferença, os dois, cada um, isso lá em 1700 e alguma coisa, não existia, o WhatsApp foi desenvolvido um pouquinho depois, né, só, eles não podiam trocar mensagem, trocava carta, levava semanas ou meses para uma carta sair de um lugar e chegar em outro, certo? Mas sem se comunicar, os dois desenvolveram o cálculo diferencial integral, certo? Foi na época da peste negra, alguma coisa assim. Né? Foi mais ou menos no momento que a gente está ocorrendo agora, né? Que o Newton desenvolveu o cálculo. Era a peste, acho que era a peste negra, estava todo mundo em quarentena, entre aspas, né? Não era uma quarentena forçada igual a nossa. E Newton desenvolveu o cálculo e Leibniz, não sei se ele estava também em quarentena, mas ele desenvolveu lá na Áustria o cálculo da moda dele. Chegaram os mesmos resultados, as mesmas definições, mesmas propriedades, mesmos resultados, porém com notações diferentes. Então, o Leibniz, ele usa uma notação diferente, ele fala que é o diferencial da função dividido pelo diferencial de x, para falar exatamente aquele taxa de variação. Então, é a variação na função dividido pela variação no x, que é exatamente a definição de derivada, né? Taxa de variação relacionada. Então, a relação da variação de f em relação com a variação de x. Então, ele escreveu dessa forma, Leibniz, certo? E Newton escreveu. Só que Newton escreveu um pouquinho diferente. Na física, eles usam bolinhas, são bolinhas em cima da função, certo? Ou bolinha em cima da função, ou é derivada primeira de x. Eles colocam um x aqui embaixo só. Então, são notações diferentes. Essa notação mais simplificada é de Newton, atribuída a Newton. Essa notação mais robusta, não, mais rebuscada aqui, eles atribuíram a Leibniz, beleza? Qual que eu prefiro? No cálculo básico, na verdade, para derivada primeira, eu prefiro usar a de Leibniz. Mas, no geral, eu uso... desculpe, a de Newton. Mas, no geral, eu uso a de Leibniz. Por quê? Por exemplo, quando for calcular a derivada segunda, no Newton a gente coloca dois risquinhos. Derivada terceira, 3 risquinhos. E por aí vai. Certo? Imagine a derivada 14ª. Colocar lá ou 14 risquinhos, ou coloca o 14 em números romanos. No Leibniz, você coloca aqui. Se é a derivada primeira, é 1 aqui em cima do D e 1 em cima do X. Derivada segunda, 2 em cima do D, 2 em cima do X. Derivada 14ª, 14 em cima do D, 14 em cima do X.
e no algarismos normais, não algarismos romanos. A gente sabe calcular a função derivada, ah, e a gente já sabe, né, dos dois limites, a gente sabe que ó, a função derivada é esse limite que a gente resolve, e a derivada num ponto é esse limite que a gente resolve. Sabemos já calcular as duas. Vamos pegar aqui uma função básica, simples, x quadrado, só para começar a desenvolver alguma coisa, né? Senão eu vou ficar falando um monte de coisa aqui, só falando teoria, né? A gente não vai mexer em nada. Então, aqui eu fiz esses dois exemplos aqui nos slides, tá, pessoal? Coloquei as animações para ir linha por linha eu comentando, tá? Mais para frente, no final da aula, eu coloquei exercício para vocês treinarem. Eu vou fazer os 3 primeiros, vocês fazem os outros 3, certo? Para treinar a aula de hoje, a teoria de hoje. Então, o exercício 1. Seja f de x igual a x quadrado, calcular a derivada da f de x no x igual a 1. Então, esse é o nosso p igual a 1, certo? Depois no p igual a 2. E, por fim, calcular a função derivada. Tá? Aí é a mesma coisa para 2, que é h de x, que é uma função constante. Aqui é uma função quadrática, no segundo grau, e aqui é uma função constante. A função é o próprio 3. Então não tem x para substituir. Vamos calcular também a derivada para ver o que vai acontecer. Beleza? Então, começar. 1, derivada de x quadrado, certo? Daí, se vocês quiserem copiar isso, pessoal, eu vou deixar na sala virtual os slides, não tem problema nenhum. Não precisa correr aí para querer copiar agora. Então, primeiro, letra A, calcular a derivada no x igual a 1, ou seja, no nosso P. Vou lá na equação da derivada no ponto, a f' de P, ela é limite de x indo para P, da f de x menos f de P, dividido por x menos P. Nesse nosso caso, o P é igual a 1, por isso que eu coloquei 1 no lugar, no lugar dos P's. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer as substituições. Aonde só é f de x, veja, f de x é só substituir por x quadrado. Onde é f de 1, eu tenho que colocar 1 no lugar do x. Então vai ficar 1 ao quadrado. E aqui embaixo eu não tenho que refazer mesmo, beleza? Certo? Então tá lá. Como que ficou? Substituir. É x quadrado no lugar da f de x, 1 ao quadrado no lugar da f de 1. Embaixo eu não mexi em nada, certo? Aí o que eu fiz aqui? Só elevei ao quadrado. 1 ao quadrado é o próprio 1 ao quadrado. Só que nem precisava ter feito isso aqui, porque a gente vai usar esse caso aqui. Lembra dos binômios que eu passei para vocês? Pessoal, é importante, principalmente em limite, a gente lembrar desses dois binômios e um produto, que era o binômio da soma a mais b elevado ao quadrado, que é a quadrado mais b quadrado, desculpe, a quadrado mais 2ab mais b quadrado. O binômio da diferença, que é a menos b ao quadrado, que é a quadrado menos 2ab mais b quadrado, e o produto da soma pela diferença, a mais b vezes a menos b, que dá a quadrado menos b quadrado, o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, que é o que caiu aqui, ó. Vejam, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Então esse é um produto da soma x mais 1 pela diferença x menos 1, certo? E o bom, vejam, se a gente substituir direto o x igual a 1, vai ficar 1 quadrado 1 menos 1 ao quadrado 0, 1 menos 1, 0. Caiu numa determinação 0 sobre 0. Beleza? Então, realmente, sempre vai. A derivada sempre vai cair numa indeterminação. A gente tem que manipular o quociente para eliminar essa indeterminação. Então, só vamos usar esse daí. Esse x quadrado menos 1 ao quadrado é x mais 1 vezes x menos 1. Ou o contrário, né? X menos 1 vezes x mais 1. Então, eu só abri e escrevi o numerador dessa segunda forma. Aqui, ó. X menos 1 vezes x mais 1. Certo? Aí o que acontece? A gente corta x menos 1 do numerador com x menos 1 do denominador, corta. O que resta? O limite de x mais 1 apenas. Beleza? Aí aqui, nesse, a gente já eliminou a divisão por zero, já eliminamos a indeterminação. Quando a gente elimina a indeterminação, a gente pode substituir a tendência. Podemos colocar agora o 1 aqui no lugar do x. Colocando 1 no lugar do x, fica 1 mais 1, 2. Então, a derivada, vamos fazer a análise agora, a derivada da x quadrado quando x é igual a 1 é igual a 2. Beleza? Derivada de x quadrado quando x é igual a 1 é igual a 2. É um número. A derivada num ponto, derivada quando a gente atribui valor aqui, tem que dar um número como resposta. Então, essa é a derivada de f de x igual a x quadrado quando x é igual a 1. Vamos para a letra B. Quando x for igual a 2. Opa, passei um a mais. Então, quando x for igual a 2, é o mesma conta anterior, só que a tendência agora x vai para 2, df de x menos f de 2, dividido por x menos 2. Beleza? Mesma coisa, só que agora a tendência é de x indo para 2, não mais 1.
Desenvolvimento lá, mesma coisa. F de x é o x quadrado, repito aqui. F de 2 é colocar 2 no lugar do x. Então fica 2 ao quadrado, beleza? Aqui eu só desenvolvi, mas a gente não vai precisar trabalhar com esse lado aqui, a gente vai trabalhar com esse aqui. De novo, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A gente pode separar em produto de x menos 2 vezes x mais 2. Que daí a gente consegue cortar o x menos 2 do numerador com o denominador, elimina a divisão por zero e a gente pode substituir direto o x igual a 2. Tá aí, ó. Esse quadrado primeiro menos quadrado segundo é x menos 2 vezes x mais 2. Esse x menos 2 a gente corta com esse x menos 2. O que nos resta? Só o limite de x mais 2, com o x indo para 2. Que agora não tem mais divisão por zero. A gente pode substituir simplesmente o 2 no lugar do x. Cortamos de novo, né? Corta, corta. Jogando 2 no lugar do x, vai ficar 2 mais 2, 4. Beleza? Então, o que a gente pode ver aqui uma coisa? Resposta da derivada de x quadrado quando o x é igual a 2 é 4. Certo? É o dobro do inicial, veja. É o dobro do inicial. No passado, na letra A, também, ó, era 1, qual que foi a resposta? 2, o dobro do inicial também. Certo? Se a gente fizer lá do 3, não está feito do 3 aqui, mas poderia ser feito do 3, o que será que a gente ia concluir? Será que seria o dobro também, seguindo essa ordem? Então, para não ter que ficar conjecturando ou ficar joga no 3 agora, depois joga no 4, a gente pode criar a função derivada. Aí, na função derivada, a gente só calcula uma vez e vai substituindo os valores de x. Então, que é a letra C. A letra C na função derivada, só que na função derivada muda o limite. Na derivada no ponto é x indo para o p. Aqui na função derivada é h indo para zero. Então, é diferente. Então, a função derivada f' de x é o quê? Limite de h indo para zero com f de x mais h menos f de x sobre h. Beleza? É indeterminação? Sim, porque o h vai para zero. Ó. Esse aqui vai para zero. E se a gente colocar zero no lugar desse h, vai ficar f de x menos f de x. F de x menos f de x é zero. E o h indo para zero, zero, zero sobre zero. Beleza? Então, o que a gente faz? Substitui. Aqui no lugar do x, a gente coloca tudo que está dentro do parênteses. Então, a gente vai colocar x mais h. Beleza? Junto com o parênteses. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer elevado ao quadrado. Então, vai ficar x mais h elevado ao quadrado. A gente colocou x mais h no lugar desse x aqui. Menos, como é f de x só, a gente só repete o x quadrado, menos x quadrado. Tudo isso sobre h. Ok? Próximo passo, não podemos dividir ainda, não podemos substituir h. O limite é a última coisa a ser feita. Vamos tentar eliminar o h do denominador. Próximo passo é desenvolver esse binômio aqui, que é o quê? Quadrado primeiro, como tem um mais aqui, então é mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Desenvolvendo esse binômio aí. Tá ali, x quadrado mais 2xh mais h quadrado, menos x ao quadrado. Esse menos x quadrado é esse aqui, ó, que por sua vez é desse menos f de x. Aí o que a gente faz? Tentar eliminar coisas. A gente pode cortar esse mais x quadrado, a gente corta com esse menos x quadrado, certo? A única coisa, infelizmente, a única coisa que dá para cortar. Então, a gente cortando esses dois, a gente só fica com esses dois termos no meio, que é o quê? 2xh mais h quadrado, dividido por h. Por sorte, a gente tem um h aqui no primeiro termo e tem um h no segundo termo. A gente, já que tem todo mundo do numerador, a gente pode colocar o h em evidência. Colocando o h em evidência, vai ficar assim. Coloca o h em evidência, fica 2xh dividido por esse h aqui. O que entra no parênteses? Corta o h com h, só entra o 2x. Mais, que é o sinal do meio aqui. H ao quadrado dividido por h, fica só h, certo? Porque h vezes h quadrado, então corta um h com h de cima, vai dar só h. Entra esse h dentro do parênteses. Aí o que acontece? Como é multiplicação, agora eu posso cortar. Eu não posso cortar quando é soma, só quando é multiplicação. Esse h eu corto com esse h aqui de baixo, certo? Fica só agora o numerador. Fica só o quê? Limite de h indo para zero de 2x mais h. Não dá mais divisão por zero. Pode substituir h igual a zero numa boa agora. Substituindo o h, cortei aqui, né? Cortei o h e o h. Substituindo o h igual a zero, fica 2x mais zero, 2x. Então, vejam só, a derivada de x quadrado é igual a 2x. Por isso que lá, quando era derivada de x quadrado em x igual a 1, deu 2. A gente só pega o valor aqui e coloca aqui. 2 vezes 1, 2. Quando era em 2, deu 4. Porque era o 2 aqui, né? A gente só coloca aqui. 2 vezes 2, 4. Então, a derivada... Qual que é o resultado importante aqui? A derivada de x quadrado é igual a 2x.
Esse é o resultado importante. Beleza? Derivada de x quadrado igual a 2x. Esse exercício 2 é uma função constante, é h de x igual a 3, não tem x para ser substituído. Então ele vai diminuir bastante nossos cálculos. Porque no anterior tinha aquele binômio, tinha que levar ao quadrado, fazer isso, procurar quem a gente podia cortar e tudo mais. Então, vamos lá. Primeiro, letra A é calcular a derivada da h no x igual a 1. Beleza? Mesma coisa da letra A, da 1. Então vai ficar, ó, substitui na derivada no ponto. A equação de derivada no ponto. X indo para 1, dh de x menos h de 1 sobre x menos 1. Só que lembrando, a função h é 3, não tem x para ser substituído. Então, quando eu falo h de x, é o 3. Quando eu falo h de 1, não dá para colocar 1 aqui, não tem x para substituir. Então, eu tenho que repetir o 3. Então, 1 vai ficar nosso numerador. Ele é limite de x indo para 1 de 3, que é do h de x, menos 3 do h de 1. 3 menos 3. Dividido por x menos 1. Beleza? O que acontece? Lembrando, a última coisa a ser feita é aplicar o limite. Vamos primeiro aqui fazer 3 menos 3, 0. Então, 3 menos 3 dividido por x menos 1. Próximo passo é dividir. 0 dividido por qualquer coisa diferente de 0. É sempre 0, tá? Então, a gente considera, primeiro faz divisão. 0 por qualquer coisa diferente de 0 é 0. Então, o que sobrou? Limite de 0. Só que limite da constante, de qualquer número, limite só do número, não tendo x, é o próprio número. Então, a derivada de h de x igual a 3, quando x é igual a 1, é igual a 0. Beleza? Derivada do h quando x igual a 1, igual a 0. Por quê? Nesse caso, porque h é uma constante, é o número 3. Vamos fazer agora a letra B, que é o quê? H de 2. A galinha de 2, melhor dizendo. E entender? A galinha de 2, né, é o quê? Limite de x agora indo para 2, de h de x menos h de 2, sobre x menos 2. Novamente, nesse h aqui, eu vou substituir a função, que é 3. Não tem x para substituir. Aqui nesse h de 2, eu vou substituir a função, que é 3 de novo. Não tem x para ser substituído. Então ficou de novo no numerador. 3 menos 3 dividido por x menos 2. Menos 3 sobre x menos 2. Quanto que dá 3 menos 3? De novo, 0. 0 sobre x menos 2. Por enquanto, antes de substituir o limite, o x menos 2 é diferente de 0. Só quando eu coloco o limite realmente, né? Que eu coloco x igual a 2, que ele vai dar 0. Então, antes disso, ele é diferente de 0. Então, eu posso cortar 0 dividido por algo diferente de 0 é 0. Então, o limite de 0, limite da constante sempre é 0. Desculpe, limite da constante sempre é a própria constante. Nesse caso, 0 igual a 0. Beleza? De novo, a derivada, eu mudei o número de x. Lá no número 1, eu mudei o valor de x, mudou o valor da derivada. Nesse aqui, eu mudei o valor de x, não mudou o valor da derivada. Continua sendo 0. Certo? E se a gente calcular para 3, vai continuar sendo 0. Por quê? Vamos calcular a função derivada para ver quanto que dá. Então, a função derivada de, ou seja, a galinha de x, né? Quando h é igual a 3. H é igual a 3, não x igual a 3, h. Então, muda a equação, é o limite de h indo para 0, de h de x mais h. Aqui tá meio confuso, tá, pessoal? Mas é porque eu acabei não usando bem aqui a função. Na verdade, eu usei a função H para fazer a piada da galinha, né? E acabei esquecendo que eu ia usar o H depois de novo. Mas é aqui a função H de x mais H, certo? Menos H de x sobre H. Só quanto, lembrando, não tem x para substituir, então eu repito o 3. Então, esse H de x mais H é 3, porque não tem x para substituir, menos H de x é 3 também, certo? Sobre H. Por enquanto, 3 menos 3, 0 sobre H. Não apliquei o limite ainda. Então, o H não vale 0 nesse momento. Ele só vai valer 0 quando eu aplicar o limite. Então, antes de aplicar o limite, eu faço divisão. 0 por algo diferente de 0 é 0. Certo? E o limite de 0 é 0. Então, tá aí o porquê que a galinha de 1 deu 0, a galinha de 2 deu 0. Se a gente calculasse a galinha de 3 também ia dar 0, a galinha de 4, 0, a galinha de 50 milhões, 0, qualquer um ia dar 0. Por quê? Porque é a forma, é a derivada de uma constante. A gente vai formalizar isso depois, daqui a pouco. A derivada da constante é sempre igual a 0. Então, a derivada de qualquer número, uma constante k, é sempre igual a 0. Beleza? Ok? Então, essa é a forma algébrica de se tratar a derivada. O que significa, qual que é
a definição geométrica ou a interpretação geométrica de uma derivada. Então está aqui o exemplo prático para a gente poder definir a interpretação geométrica. Digamos que essa curvinha aqui é a nossa função real, que é a f de x, certo? Nossa curvinha. E a gente destaca aqui o nosso P, ó. Tem um Pzinho, ó, que o x igual a P, certo? Ele vai ter uma altura lá no gráfico, veja que eu estou indo no gráfico, ele vai ter o f de P, que é o resultado quando a gente joga o P no lugar da função, ok? Então, o que acontece? Qual é o significado ou a interpretação geométrica da derivada? A gente tem aqui, por passando por Pf de P, nesse pontinho aqui, a gente tem uma reta tangente T, né? Que passa pelo, tangencia o gráfico da função, certo? Bem no ponto P, F de P, certo? Essa reta tangente, ela forma um ângulo de θ graus ou θ radianos com o eixo X. Eu só joguei, né? Projetei o eixo X aqui para poder mostrar que o ângulo está aqui. Esse ângulo, né, é igual a esse ângulo daqui, mas eu preferi mostrar ele aqui. Então, olhando o gráfico da função, a reta tangente e o ângulo, o que significa a derivada dessa função exatamente nesse ponto, ou seja, a derivada a f' de p. A derivada na noção geométrica é o seguinte, é a inclinação dessa reta tangente, é o coeficiente angular dessa reta tangente. Então, a derivada em p é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no p, aqui no pzinho. Então, essa é a interpretação geométrica. A derivada num ponto é a inclinação da reta, o coeficiente angular, melhor dizendo, não é inclinação. Inclinação medida em graus ou radianos. Então, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função. Essa é a interpretação geométrica. Então, se a gente calcular a derivada da função no P igual a 50, deu 3. Então, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função em x igual a 50 é 3, certo? Digamos que aqui fosse 50, a inclinação dessa reta tangente, passando aqui pelo x igual a 50, é 3. A inclinação, não, desculpa, o coeficiente angular da reta. Porque a inclinação, como eu falei, a gente mede ou em ângulos ou em radianos. Ok? O coeficiente angular é a tangente do θ aqui, né? A tangente desse ângulo θ. Certo? Então, essa é a interpretação geométrica. Por várias vezes a gente vai falar, qual que é o que significa geometricamente a derivada? É a inclinação da reta tangente. É uma forma simplificada que a gente fala, mas na verdade é o coeficiente angular da reta tangente, não a inclinação em si, beleza? Então, essa é a interpretação geométrica. É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função, que está aqui explícito nesse desenho, nesse gráfico. No ponto x igual a p. Basicamente é isso. Ok? Com isso, a gente consegue calcular a equação dessa retinha aqui, ó. Consegue calcular a equação dessa retinha. Como a gente calcula essa a equação dessa reta t? Y menos y0 é um ponto, um valor específico referente ao x0. Então, quando a gente joga o x0 na função, a gente acha o y0. M é o coeficiente angular da reta, certo? Nesse nosso caso, a reta tangente. Então, o que a gente precisa? A gente precisa calcular esse M, x0 e y0 geralmente são definidos, certo? Então, a gente tem que calcular o M. Mas quem é o M? Como eu falei, é o coeficiente angular da reta tangente. É a derivada da função no ponto P. Beleza? Então, como que a gente vai substituir? Substituindo essas considerações que a gente acabou de ver para a reta tangente, a gente vai ter o seguinte, a equação dela é o seguinte, y menos f de p, quem que é f de p? Tem o p conhecido, calculo, jogo o p na função, acho o f de p. Então, tá aqui. Então, é x menos f de p é igual a f' de p, então a derivada no ponto p, vezes x menos p, certo? P é dado, a função tem que ser dada, para a gente poder calcular f do p, e para calcular a derivada também. Beleza? Então, essa é a equação da reta tangente à função f num ponto p dado. Então, vamos fazer um exemplo de reta tangente. Dada a função x², que a gente já viu qual que é a derivada de x² é 2x, desenhar, né, calcular a equação e desenhar as retas tangentes a x² em x igual a 1 e x igual a menos 3. Então, por isso que eu falei que a gente vai usar o GeoGebra para desenhar o x² e depois desenhar as retas tangentes nesses dois pontos.
Beleza? Então, primeiro passo, o que que a gente precisa? Voltando aqui no slide anterior. A gente precisa conhecer o P, a gente já conhece ali, tá no enunciado, o P é 1 e o outro é menos 3. A função, que a gente já conhece, está no enunciado, é x quadrado, e a derivada, que a gente já calculou, a derivada de x quadrado, 2x. Daí é só substituir direto, beleza? A primeira parte, né? A derivada é 2x, que eu falei, né? O x, o p nosso aqui é 1. Então a gente só substitui. Se o p é igual a 1, f de p é o mesmo f de 1, que é 1 ao quadrado. Beleza? Só estou calculando os parâmetros para poder substituir na equação. A f' no 1 é o quê? 2 vezes 1, já que a f' é 2x. 2 vezes 1, 2. Certo? Então o que a gente vai? Vai lá na equação e substitui. Y menos f de p, essa é a equação geral, né? Equação geral, não, desculpe, a equação teórica, é igual a f' de p vezes x menos p. Só substituir os números que a gente já calculou aqui em cima. F de p, cadê o f de p? Tá aqui, ó. F de p, 1. Por isso fica y menos 1. A f' de p é o quê? F' do 1, que é igual a 2. Por isso que eu coloquei o 2 aqui. Substitui aqui. O p, nesse caso, é 1. Então, é x menos p, x menos 1. Ó, x menos p. É o x menos 1. Beleza? Próximo, aqui está pronto a equação, só que eu vou colocar na forma reduzida. O que, que é a forma reduzida? Isolar o y. Então, esse menos 1 pula a cerca, fica mais 1. Certo? Então, aqui só, antes disso eu fiz a distributiva aqui, certo? Fica y menos 1 igual a 2x menos 2. Agora o y pula a cerca, certo? Fica mais 1. Então, é 2x menos 2 mais 1. Esse menos 2 mais 1 fica menos 1. Então, tá aí a equação reduzida da reta tangente. Y igual a 2x menos 1, tá? Vamos fazer os dois, depois a gente coloca os dois desenhos no gráfico do GeoGebra. Esse é o primeiro. O segundo, aqui está faltando um menos. Ó, aqui tem um menos faltando aqui, certo? Aqui está faltando menos. Vamos fazer para o 3 e a gente faz um caso a mais para o menos 3, tá? Lá no enunciado está menos 3, eu acabei esquecendo aqui. Então, no mais 3, vai ficar o quê? P igual a mais 3. Então, f de P, eu substituir o 3 no lugar de x, então é 3 ao quadrado, 9. E o f' de P é o quê? F' de 3, só que f' é 2x, então é 2 vezes 3, 6, certo? Então vai ficar como? Vai ficar mesmo para mesmas coisas, né? A equação teórica, só substitui. O f de P é 9, coloca o 9 aqui, certo? O f' de P é 6, coloca aqui. E o P é igual a 3, coloca aqui. Agora desenvolve. Primeiro faz a distributiva, tá aqui, distributiva. 6 vezes x, 6x, 6 vezes menos 3, menos 18. O mais 9 pula cerca, fica menos, ou melhor, menos 9 pula cerca, fica mais 9. Então vai ficar 6x menos 18 mais 9 que chegou, 6x menos 9, tá? Vamos lá, antes de passar e antes de desenhar, eu só vou... Então, no menos 3 ficou faltando, certo? Então, P igual a menos 3, menos 3 ao quadrado mais 9. E f' de P é a f' de menos 3, 2 vezes menos 3, menos 6. Substituindo na equação teórica, fica f de p continua sendo 9, porque fica menos 3 ao quadrado mais 9. A derivada é menos 6, então muda, né? F' fica 6. E o p é menos 3, então tem que fazer jogo de sinal. Veja aqui, ó, na teoria é menos p. Se o p é negativo, tem que fazer jogo de sinal, fica mais. Então tá aqui. Y menos 9 mais, é igual a menos 6, menos 6x. Aqui fica menos com menos mais. Ah, aqui tem que se colocar um menos, eu acabei não trocando, tá? Menos aqui. E o menos 18. Aí joga o menos 9 para a direita, fica mais 9. Fica menos 6x menos 18 mais 9. Menos 6x menos 9. Ótimo. Agora temos as três retas tangentes em três pontos diferentes para ser desenhado no GeoGebra. Primeira coisa do GeoGebra, a gente vai desenhar a função f. A f, nesse caso, f de x é igual a x ao quadrado. Nossa parábolazinha lá. Ok, vamos deixar ela mais ou menos assim. Não, afastar um pouco, a gente precisa, ela vai cortar. Vamos, depois a gente afasta. O primeiro que a gente fez é a equação da reta tangente em x igual a 1. Se não me falha a memória, vou chamar aqui de r de x igual a...
colocar aqui, R de x era igual a 2x menos 1. Tentando lembrar, é essa aqui mesmo, 2x menos 1. Só que lá estava escrito y igual a 2x menos 1, né? Como a gente vai ver três retas diferentes, então eu vou colocar nome para elas. Tá aqui, certo? Se a gente aproximar, a gente pode ver aonde que é o ponto de tangência. O ponto de tangência, a gente seleciona a ferramenta ponto, ponto. Para ficar mais específico, a gente pode até pegar aqui, ó, interseção entre dois objetos. Fica mais fácil ainda, ele fica melhor. Então a gente vai lá, como a gente pega a interseção entre dois objetos? Seleciona um objeto, que é a reta, seleciona o outro objeto e ele já acha o ponto de interseção. Qual é o ponto de interseção? É exatamente em x igual a 1. Igual a gente fez lá na teoria. A gente queria saber qual era a reta tangente que encostava no gráfico no x igual a 1. É exatamente essa reta aqui, então tá certinho. Beleza? Vamos para a próxima. A reta S. S de x é igual. A segunda era 6x menos 9. Beleza? 6x menos 9. Foi a segunda que a gente fez. Lá, a interseção está lá em cima. A interseção está lá em cima. Ó. Beleza? Essa reta, ela encosta. Aqui, por causa da definição, a gente parece que tem um monte de ponto. Mas não, na verdade é só um. De novo, vamos lá. Interseção entre dois pontos. Cadê? Ó? Interseção entre dois objetos, melhor dizendo. Então, a gente vai lá e seleciona os dois objetos. Pega a reta azul e a parábola verde. Achou o ponto de interseção. É o ponto 39. Vamos voltar aqui para poder jogar. Tá aqui, ó. É no 3. Aqui é o 3, né? Ó, o 3 aqui. Só que a altura é 9. Exatamente lá onde a gente pediu. A reta tangente é em x igual a 3. A altura vai ser 9, beleza? Se a gente afastar bastante para poder ver, tá aqui, ó. A primeira retinha, a segunda retinha de interseção. E a terceira e última, que eu vou chamar de T, só que não, todas são tangentes, né? Era menos 6x menos 9. Beleza? Aí o coeficiente ela é decrescente. Novamente, vamos tentar determinar o ponto de interseção. Qual é o ponto de interseção das duas? Ponto de interseção, seleciona uma, depois seleciona a outra. Pronto, achou. É exatamente no x igual a menos 3, que era onde a gente utilizou para fazer a equação da reta tangente. Então tá tudo certo por aqui. Beleza? Qual que é a ferramenta que a gente usou? Aqui estava no cursor, né? Vem em ponto, só que estava selecionado esse ponto. Clica na ferramenta ponto, procura lá, interseção de dois objetos. E clica nele. Daí clica num objeto, ou seja, num gráfico, clica no outro gráfico, e o próprio GeoGebra vai identificar qual é o ponto a ser determinado, o ponto de interseção. Beleza? É uma ferramenta bem boa essa aqui. Todas as funções f, g e um número real, o k. K é um número real. Quando a gente coloca k pertence aos reais, é porque k é um número qualquer, tá, pessoal? Algumas propriedades conhecidas que a gente tem. Primeiro, a derivada do número é sempre igual a zero. Tá? Derivada de qualquer número é sempre igual a zero. A derivada do 7, zero. Derivada do 80, zero. Derivada do 1 milhão, zero. Derivada de menos π, zero. Se for um número, a derivada é igual a zero. Então, a propriedade, derivada de f de x mais ou menos g de x é igual a derivada de f de x, mais ou menos, né? Seguindo a ordem, veja se é mais, se é menos, menos a derivada de g de x. Então, derivada da soma da subtração é a soma e subtração das derivadas. Próximo. Derivada de um número vezes a função. O número, igual no limite, a constante sai para fora da derivada. Então, jogo para fora o número, fica só a derivada da função. Certo? Quarto. O quarto e o quinto, pessoal, eles não são intuitivos igual eram os dois primeiros, os três primeiros, na verdade. Quarto e quinto são diferentes. A derivada do produto não é o produto das derivadas. Intuitivamente pensaria, é o produto das derivadas, mas não é. Certo? Devido à forma de calcular a derivada por limite, não é, infelizmente. Então, a derivada de f vezes g é a derivada da f, ou seja, a derivada primeira, vezes a segunda sem derivar, veja que não tem derivada na segunda, é só na primeira, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda, certo? Essa é a regra do produto.
Derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Beleza? Regra do produto. A regra do quociente, da divisão, também não é, a derivada da divisão não é a divisão das derivadas, é bem diferente. Então, a derivada da divisão, derivada de f dividido por g, é o quê? É a derivada da f, ou seja, a derivada da de cima, vezes a de baixo sem derivar, menos, que é o sinal do meio, né? A de cima sem derivar, vezes a derivada da de baixo. Beleza? Isso no numerador. Tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. Só que é de baixo sem derivar ao quadrado. Só eleva ao quadrado. Beleza? Então, retomando, derivada de número, zero, sempre. Se o número estiver sozinho ou somando. Se o número estiver multiplicando, é outra coisa. Então, a derivada de x quadrado mais 2 é a derivada de x quadrado mais a derivada de 2. Só que a derivada do 2, como ele está somando, é zero. Beleza? Somando ou subtraindo. Segundo, derivada da soma ou da subtração é a soma ou subtração das derivadas. Terceiro, derivada de um número vezes a função. Então, vejam, é o número vezes a função. Esse número está para fora da derivada. Então, é o número vezes a derivada da função. Quarto, derivada do produto. Derivada de f vezes g. É a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Quinto e último, a derivada de divisão de f dividido por g. É a derivada da de cima vezes a de baixo sem derivar, menos a de cima sem derivar vezes a derivada da de baixo. Dividido pela de baixo ao quadrado sem derivar. Tá? São as 5 regras básicas ou propriedades básicas das derivadas. Depois a gente vai ver derivada da função composta. Por exemplo, derivada de x... Não, desculpe. Derivada de cosseno de x ao quadrado. É uma função composta. Tem um x quadrado dentro do cosseno. Não é a derivada normal. A gente tem uma regra que a gente chama de regra da cadeia. Certo? Mas isso só semana que vem. Ok? Vamos fazer aí agora, antes de começar os exemplos, vamos fazer a derivada, só formalizar algumas derivadas elementares. Quais são as derivadas elementares que a gente vai ver? Daquelas funções elementares que a gente revisou no primeiro bimestre. A gente já viu a primeira, que é a função constante. Número, K é uma função constante. A segunda, x elevado à primeira. Depois a gente vai ver x elevado à segunda e x elevado à terceira. Certo? Com esses três, a gente vai generalizar para x elevado a qualquer número n. Vai criar uma regrinha. Depois a gente vai ver a derivada das exponenciais, a derivada dos logaritmos, certo? E a gente faz alguns exemplos hoje para finalizar a aula. Isso se não for muito tarde. Não, ainda dá tempo, vai dar tempo de finalizar a aula nisso. Beleza? Semana que vem a gente volta com as derivadas das trigonométricas e vai para frente, beleza? Daí para frente a gente vai indo. Então, primeiro, derivada da função x, potência de x. Derivada de x. Como é a função derivada, joga na regra da função derivada, que é f' de x é limite de h indo para zero de f de x mais h menos f de x sobre h, certo? Substituindo na função, como aqui tem x para substituir, tudo que está dentro do parênteses a gente vai jogar no lugar desse x. Então vejam que vai ficar x mais h, porque é o que está dentro do parênteses, certo? X mais h menos f de x é o x. Então por isso que repetiu o x aqui, tá? Esse x é daqui, ó, que só repete f de x. A f de x é x, então só repete f de x. Tudo isso sobre h. Não dá para dividir agora, que se a gente substituir, ou melhor, não dá para aplicar o limite. Se a gente colocar h igual a zero, vai ficar x mais zero, é só x, menos x zero. E h igual a zero, zero. Zero sobre zero, indeterminação. Não dá para substituir o limite ainda. Primeira coisa que eu vou fazer, tira do parênteses esse daqui. Só tirar do parênteses. Como é um mais que está omitido aqui, eles vão sair com o mesmo sinal. Então vai ser mais x mais h. Beleza? Mais x mais h. Esse mais x com esse menos x, corta. Então vai ficar o quê? Mais x mais h menos x vai ficar só h sobre h. Antes de aplicar o limite, divide. H dividido por h, corta, dá 1. Então é o limite do 1. E limite de uma constante é a própria constante. Vejo que aqui já não tem mais divisão por zero. Não tem divisão por h. Então eu já posso substituir h. Então eu já posso substituir o limite. Certo? Então, o que a gente conclui com isso? A derivada de x é o número 1.
E simples, derivada de x sempre vai ser o número 1, sempre, tá? É uma regra geral. Derivada de x igual a 1. Ah, e a derivada de 2x? Aí usa a propriedade 3. O 2 sai para fora da derivada, então fica 2 vezes a derivada de x. A derivada de x é 1, então fica 2 vezes 1, 2. Então, f' de x igual a f de x mais h menos f de x dividido por h, é o limite disso com h indo para zero. Então, substitui. Dentro desse x, a gente coloca tudo que está dentro do parênteses. X mais h ao quadrado, menos x quadrado. Esse x quadrado é dessa f de x aqui. Tudo isso dividido por h. Então vai ficar o quê? Desenvolve esse binômio. Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Beleza? Menos x quadrado. Corta esse x quadrado com esse menos x quadrado, só sobra o termo do meio, os termos do meio. Então sobra 2xh mais h quadrado, dividido por h. Como tem h aqui e aqui, tira o h em evidência. Então fica h em evidência, 2xh dividido por esse h aqui, só entra 2x no parênteses. H ao quadrado dividido por esse h aqui, só entra h no parênteses, certo? Agora a gente pode eliminar a divisão. Corta este h com este h, certo? Sobra só limite 2xh, certo? Agora, como não tem mais divisão por h, a gente pode substituir. Então vai ficar 2x mais 0, 2x, que é o que a gente já tinha conseguido de resultado lá naquele primeiro exemplo que a gente fez, beleza? Então, formalizando, para a gente não ter mais que calcular limite para x quadrado. A derivada de x quadrado é 2x. E acabou. Precisa calcular o limite? Não precisa mais. Beleza? Tudo bem? Ótimo. Vamos agora para a terceira. Derivada de x ao cubo. Vamos fazer mais uma para tentar formalizar como a gente calcula a derivada de x elevado a uma potência. Novamente, a função derivada, então, é limite de h indo para zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Substitui tudo que está dentro do parênteses, a gente coloca no lugar do x. Então vai ficar x mais h ao cubo menos x ao cubo sobre h. Beleza? Vai ficar como, então? Aqui desenvolve esse binômio de Newton de grau 3. Então ele é x ao cubo mais, já que é mais aqui no meio, então todo mundo vai ser positivo, é sempre mais 3x quadrado vezes h, mais 3x vezes h quadrado, mais h ao cubo, tá? Desenvolvendo esse binômio de Newton, vocês fazem no papel lá, mas vai chegar nisso, ó. X cubo mais 3x quadrado h, mais 3xh quadrado, mais h ao cubo. Então, agora a gente tem x cubo mais 3x quadrado h mais 3xh quadrado mais h ao cubo menos x cubo. A única coisa que dá para cortar é esse mais x cubo com esse menos x cubo. Quem fica? Esses três termos do meio aqui. Então, vai ficar limite de h indo para zero de 3xh, ou melhor, 3x quadrado h, mais 3xh quadrado, mais h ao cubo. Notem, tem H no primeiro termo, tem H no segundo termo, tem H no terceiro termo. Beleza? O que dá para fazer quando a gente tem o mesmo elemento em todos os termos? Colocar em evidência. Colocando em evidência o H, vai ficar H em evidência, 3x quadrado H, dividido por H apenas, 3x quadrado. Mais 3xH, melhor, 3xH quadrado dividido por H, entra o 3xH, porque perde uma potência, né? Porque fica uma potência aqui. E o H ao cubo, dividido por H, perde uma potência também, fica um H aqui, né, uma potência aqui, então entra H quadrado. Por sorte, vejam, o mesmo H que a gente tem aqui, a gente tem aqui embaixo. Corta esse H com esse H, cancela a divisão por zero. Fica só o quê? 3x quadrado, só o numerador que está dentro do parênteses. 3x quadrado mais 3xh mais H quadrado. Agora não tem mais divisão por zero, joga H igual a zero. Fica 3x quadrado, já que ele não tem h, 3x quadrado, mais 3x vezes zero, já que o h é igual a zero, certo? 3x vezes zero, zero, mais h mais zero ao quadrado, zero. Então, a gente tem que a derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Beleza? Será que dá para criar uma regra? Veja, na primeira line não tem ainda uma regra bem estabelecida. Derivada de x igual a 1, não tem nada assim que a gente pode visualizar diretamente. Mas na segunda já tem, ó, derivada de x quadrado fica 2x. Vejam, a potência que está aqui desceu para cá.
2x, certo? E a potência diminuiu. Na derivada de x cubo, mesma coisa, ó. O x cubo, 3, desceu e diminuiu 1 grau na potência. Mesma coisa, 2x, desceu 2 e ficou x na primeira. Se a gente for fazer na x na quarta, não vamos fazer porque ia usar muito slide, mas, né, dá para fazer x na quarta, a derivada de x na quarta vai cair lá, vocês, aconselho vocês fazerem para testar, né, para treinar, façam lá de x na quarta. Qual que vai ser a diferença? Vai ser x mais h a quarta, aqui vai ser um 4, menos x na quarta. Vai usar a quinta linha do triângulo de Pascal. Desenvolve lá a quinta linha do triângulo de Pascal. Certo? Aí vai ficar como? No final das contas, tem que dar 4x ao cubo, porque desce o 4 para frente e diminui 1 na potência. Então, generalizando a derivada de x elevado a qualquer número n, qualquer, inclusive raiz, inclusive fração, certo? Inclusive o zero também. Então, a derivada de qualquer x elevado a n, o n desce, passa para frente, e a potência que era n fica n menos 1. Então, a derivada de x na n, desce o n, fica n, x na n menos 1. Desce o n e a potência perde o inteiro, n menos 1. Esta regra geral válida para todo n pertencente aos reais, inclusive frações e números negativos. E raízes também, porque a raiz, na verdade, né, é a potência de fração, que está dizendo, não, está aqui, né, em frações. Então, raiz quadrada de x é x elevado a meio, é uma fração, beleza? Para qualquer potência de x. Tudo bem? Tranquilo? Então, precisamos calcular limite? Não mais. Usamos a regra da potência de x. A derivada de x elevado a 52. Qual que é a derivada de x elevado a 52? Desce o 52, então é 52x elevado a 52 menos 1. 52x elevado a 51. Básico, simples, muito mais fácil. A derivada de a elevado a x. Mesma regra de sempre. Substitui. É limite de h indo para zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. Vejam que é uma exponencial. Então, o que está dentro do parênteses vai aparecer aqui na potência, no expoente, não mais embaixo, tá? Não é mais embaixo, é no expoente. Então, é a elevado a x mais h menos a elevado a x dividido por h. Aqui a gente vai usar o limite fundamental, tá? Então, o que acontece? Lembra que eu falei, né? A elevado a m, por exemplo, a elevado a m vezes a elevado a n é o produto de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. A gente vai fazer o contrário. A gente tem a mesma base, soma os expoentes, a gente vai separar. Em base, separa as bases, né? E cada um recebe um expoente. Então, a gente separou. Esse termo aqui, a gente separou como sendo a elevado a x vezes a elevado a h. Beleza? Tudo bem? Para voltar, produto de mesma base, repete a base, a elevado a x, soma os expoentes. X mais h, volta aqui para cima. Ok? Daqui para cá, o que eu fiz? Vejam que tem a elevado a x aqui e a elevado a x aqui também. Então, eu posso colocar o a elevado a x em evidência. Colocando o a elevado a x em evidência, fica a elevado a x vezes a elevado a h, dividido pelo a elevado a x. No parênteses, só entra a elevado a h. Menos, que é o sinal do meio, a elevado a x dividido pelo a elevado a x, ele dividido por ele mesmo, 1. Beleza? Então, entra no parênteses só o 1. Olhando agora no limite, é o h que está tendendo a zero. O x não está aparecendo aqui. Então, neste caso, o x é constante. A gente considera como constante em relação ao h. Ele não depende do h. Por isso que esse a elevado a x ele pode sair do limite. Tudo que não tem h e está sendo multiplicado, a gente pode jogar para fora do limite. Então, jogando ele para fora do limite, ele vai ficar assim. Só o ax vai para fora do limite. Beleza? E a gente vai trabalhar agora em cima só desse limite aqui. Só que esse limite é um limite fundamental que a gente já viu lá no primeiro bimestre. Esse limite aqui, inteiro que eu estou circulando, ele é um limite fundamental. E ele tende a quanto? A ln do a. Então, limite de h indo para zero de a elevado a h menos 1 sobre h, isso aqui é o ln de a. Quem que é a? A é a base da exponencial lá do começo. Beleza? Lembrando que o a não pode ser 1, nem ser um número negativo. Então, como fica a derivada de a elevado a x? Só substituindo, é o mesmo a elevado a x,
vezes o ln de A, vezes o ln da base. Simples. A derivada é a função vezes o ln da base. Só isso. Beleza? Bem tranquilo. Então, precisamos calcular o limite na hora que for calcular a derivada. Por exemplo, a derivada de 2 elevado a x. É 2 elevado a x de novo, ln de 2. Precisamos calcular o limite? Não. Já temos a regra geral. Regra geral da derivada de a elevado a x é a elevado a x ln de a. Beleza? Nisso, a gente pode calcular, então, a derivada de e, o número de Euler, elevado a x. Então, a derivada de e elevado a x é o mesmo procedimento, joga na função, tira o e na x em evidência, e a gente vai chegar no final das contas que é e elevado a x, ln do e. Só que se vocês fizerem na calculadora o ln do próprio e, isso é igual a 1. Então, a derivada do e elevado a x é ele mesmo, ele não muda. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Beleza? Então também é mais um caso especial. A gente não precisa ficar calculando limite. Ah, deriva a exponencial de x. E elevado a x. E elevado a x. Tá pronto a resposta. Derivada do ln de x. Essa aqui envolve um pouco mais de conta, tá, pessoal? Esse aqui eu gosto de fazer no quadro porque eu faço bem detalhado passo a passo. Então, como é no slide, ia ficar muito longo, eu pulei algumas etapas, tá? Mas o importante é o resultado final. Então, a gente começa de novo. É o limite de h indo para zero de ln de x mais h menos ln de x sobre h. Infelizmente, o logaritmo não tem regra quando a gente tem mais dentro do logaritmando. Tem quando é vezes. Se fosse ln de x vezes h, aí sim, quando é vezes é logaritmo do primeiro mais logaritmo do segundo. Mas quando é mais, não tem relação, certo? Então a gente tem que fazer um monte de desenvolvimento, tem que jogar para dentro, não sei o que, usar a propriedade do logaritmo. Então, essa conta vai se desenvolver, outro momento eu passo para vocês, certo? Vai se desenvolver e vai chegar no seguinte resultado. A derivada do ln de x é 1 sobre x, de novo, vezes o ln do e. Só que o ln de e é 1, então é 1 sobre x vezes 1. Ou seja, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Beleza? Derivada do ln de x, 1 sobre x. Bem simples. Ok? Próximo, já está terminando aqui. Derivada do log de x numa certa base A. Aí aqui é no caso geral, qualquer base A. Aqui o de trás é específico para base E, que é o ln, agora uma base geral. A pode ser 2, A pode ser 10, A pode ser 50, pode ser o que for. Beleza? Então, derivada do log de x na base A. Joga na equação, mesma continha, a gente faz a conta lá e vai chegar aqui. 1 sobre x log de novo, veja que aparece a função de novo, só que no denominador, ln do e. ln do e é 1, então a derivada do log de x na base A é 1 sobre x vezes a própria função, vezes o log de x na base A. Beleza? Ela é recorrente, ela cai nela mesmo. Só que, lógico, fazendo algumas modificações. Ok? Bem tranquilo isso aí também. Certo? Então, toda vez que for lá, calcule a derivada do logaritmo de x na base 10. É o quê? 1 sobre x log de x na base 10. Pronto, acabou. Não precisa mais calcular limite. Usa a regra geral. Beleza? Essas são regras formalizadas para a gente poder calcular os limites. Então, vamos para as derivadas das funções hiperbólicas, certo? Não vamos fazer conta, porque as hiperbólicas são exponenciais, basicamente. Só vou colocar aqui para vocês quais são as derivadas. Daí a gente já pode ir para os exemplos. Então, para as funções hiperbólicas, né? Como são somas de exponenciais, somas de subtrações de exponenciais, a gente pode definir direto. Derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico de x. Derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico de x. E aqui tem uma relação bem direta com as trigonométricas. Só que nas trigonométricas tem uma troca de sinais que a gente vai ver semana que vem só, tá? Então, derivado do seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Derivado do cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. Derivada da tangente hiperbólico é 1 sobre cosseno ao quadrado, cosseno hiperbólico ao quadrado, que é a secante ao quadrado, secante hiperbólico ao quadrado, tá? 1 sobre cosseno é a secante. Então, derivada da tangente hiperbólico é o secante hiperbólico ao quadrado. Vejam que é o secante ao quadrado, e não x ao quadrado, beleza? Próximo. Derivada cossecante é a menos cotangente hiperbólico vezes cossecante hiperbólico. Veja que o cossecante aparece de novo aqui, certo? Derivada cossecante é menos cotangente vezes cossecante.
Derivada secante, também é a mesma coisa. É menos tangente vezes secante. A secante aparece de novo na derivada. E a derivada cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Basicamente, não vamos fazer as contas porque são só derivadas de exponenciais. Tranquilo. Vamos para os exemplos agora, para finalizar a aula de hoje. Então, é um produto, derivada de x vezes 3 elevado a x. Então, usa a regra do produto, que é o quê? A derivada de x vezes 3 elevado a x é a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. E a gente já viu a derivada dessas funções ali anteriormente. Então, fica como? Derivada de x, a gente já calculou, é 1. Ó, derivada de x é 1, vezes a 3 elevado a x sem derivar. Mais x sem derivar, vezes a derivada de 3 elevado a x, que a gente já viu que é 3 elevado a x vezes o ln da base, 3. Beleza? Só reorganizando. 1 vezes a 3 elevado a x, 3 elevado a x. Aqui eu só troquei a ordem, tá, pessoal? Joguei esse x aqui para dentro. Faz diferença? Não faz diferença nenhuma. É aquela história, né? 1 vezes 2 é igual a 2 vezes 1. Eu só escrevi de uma forma diferente. Por quê? Porque tem o 3 elevado a x nos dois, para colocar em evidência o 3 elevado a x. Então, coloco 3 elevado a x na evidência, abro parênteses. 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x, 1. Mais, que é o sinal do meio, 3 elevado a x vezes ln de 3, dividido só pelo 3 elevado a x, corta, só entra x ln de 3. Beleza? Tranquilo? Letra B, a regra da divisão. A regra da divisão é um pouquinho diferente da regra do produto. Então, a derivada de x dividido por e elevado a x é a derivada da de cima vezes a de baixo sem derivar, menos a de cima sem derivar vezes a derivada da de baixo. Tudo isso dividido pela de baixo sem derivar elevado ao quadrado. Ok? Então, como fica? Derivada de x, já calculamos. 1. Derivada de x, 1, vezes e na x sem derivar, menos x sem derivar, vezes a derivada de e na x. Só que a gente acabou de ver que a derivada de e na x é a própria e na x. Não muda nada. Beleza? Então, vai ficar o quê? 1 vezes e na x, menos x vezes e na x, dividido por e na x ao quadrado. Certo? Então, aqui fica e na x menos x e na x, dá para tirar o e na x em evidência, já que está aqui e aqui. E aqui poderia ter colocado um passo a mais que eu acabei não colocando. Fica e na x em evidência. E na x dividido por e na x, entra no parênteses 1. Menos, que é o sinal do meio, x vezes e na x dividido só pelo e na x, só entra o x. Certo? Dividido por e na x ao quadrado. Dá para colocar um passo a mais, ó, porque dá para cortar esse e na x com esse quadrado. Daí ficaria só e na x. Ótimo, perfeito. Beleza? Um passo a mais apenas. Letra C que eu vou fazer também. De novo, é um produto. Que agora é produto de funções hiperbólicas. Então, é a derivada de seno de x vezes cosseno de x. Então, é a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. É o que está aqui. Derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Continuando. Derivada de seno é o cosseno. Então fica cosseno de x, cosseno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de x, mais seno hiperbólico de x que não foi derivado, vezes a derivada do cosseno. Só que a derivada do cosseno é o seno. Beleza? Então fica cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, mais seno vezes seno, seno ao quadrado. Só formalizando. Cosseno ao quadrado de x, cosseno hiperbólico ao quadrado de x, mais seno hiperbólico ao quadrado de x. Aqui não dá para simplificar mais. Acaba aí.